Seja bem-vindo a mais um debate autárquico do Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que pela primeira vez na história da televisão em Portugal se propõe a fazer 278 debates autárquicos, quer isto dizer, ouvimos todos os concelhos de Portugal continental. E hoje vamos ouvir Cascais, que é um dos mais dinâmicos concelhos da área metropolitana de Lisboa, tem 220 mil habitantes, trata-se de um concelho multicultural com uma forte presença estrangeira, 1 em cada 10 residentes é de outra nacionalidade. A coligação PSD-CDS-PP venceu com mais de 52% dos votos, elegendo 7 vereadores, o que lhe permite manter um controlo sólido dos processos decisórios e políticas locais. A coligação PS-PAN Livre tem 3 vereadores e o Chega 1 vereador. Obviamente convidamos todas as forças com assento na Assembleia Municipal e aqui estão. E passo a apresentar Nuno Piteira Lopes, coligação Viva Cascais, vice-presidente, que representa a continuidade da gestão do PSD-CDS-PP. João Ruivo, PS, Cascais para Todos. Manuel Simões de Almeida, Iniciativa Liberal. Alexandre Abreu, da coligação Futuro Comum, que associa o Bloco de Esquerda, Livre e PAN. João Rodrigues dos Santos, do Chega, e Carlos Rabassal, da CDU. Bem-vindos. Uma pergunta telegráfica, a resposta para todos. Começo aqui pela minha esquerda. O dado é este. Isto é um perfil de saúde 2024 feito pelo INE e pela Pordata. Cascais, peço desculpa, é o 4º município com mais rendimentos declarados, mas também é o 3º mais desigual do continente. A distância entre os que ganham mais e os que pouco têm é acentuado. Uma coisa de Cascais para a Adroana são realidades muito diferentes, por isso pergunto, primeira, apenas uma medida, não uma estratégia, uma medida que acha que ajudava a diminuir um pouco este buraco social. Continuar a apostar na educação, porque a educação é a base de qualquer equilíbrio e, nesse sentido, apostar nos nossos jovens e na nossa educação para que eles possam formar-se e, assim, aproximar-se de todos os outros, como o Paulo dizia bem, têm esses rendimentos elevados. Muito bem. Quanto ao PS? Naturalmente que a educação é uma área importante para o elevador social, mas neste momento também a habitação é um fator muito importante, porque as famílias hoje, o valor que despendem na habitação é muito elevado em Cascais e isso iria conseguir com certeza balançar bastante a qualidade de vida de quem vive em Cascais. Quanto à Iniciativa Liberal, primeira medida, não estou a falar de intenção nem de estratégia. Sim, a medida é essa, é mudar drasticamente o modelo de desenvolvimento de Cascais, deixar de apostar naquilo que tem sido estes últimos 10 anos em turismo e em habitação de luxo para expatriados, com muito dinheiro, e apostar naquilo que são os cascaenses e na comunidade que temos. A coligação do Bloco de Esquerda. Muito bem, obrigado pelo convite para esta iniciativa. Aquilo que nós faríamos era deixar de conceder as isenções e os benefícios de milhões que esta Câmara tem feito para empresas e utilizá-los para reforçar a ação social e reforçar o ordenamento do território das zonas mais desfavorecidas. Dinamizar a economia, designadamente ou nomeadamente através de uma baixa dos impostos. Muito bem, finalmente CDU. Creio que é indispensável garantir que Cascais não tenha um processo de desenvolvimento que é apenas para os turistas e para os ricos e que é necessário estabelecer uma condição diferente da atual de salários baixos, que é o modelo assente em salários baixos, visto que Cascais tem dos salários mais baixos para as mesmas funções dos municípios todos à volta. Muito bem. Meus senhores, vamos entrar num tema que é um tema que não só polémico, como tem convocado muita atenção, nomeadamente por todos os municípios de Cascais, que é a Quinta dos Ingleses e a construção planeada. Vou ter que dar aqui algum contexto para que os nossos espectadores possam também ter toda a informação. Existe, de facto, um plano da Orla Costeira aprovado em 2019 que proíbe expressamente em Carcavelos novas construções, não é só em Carcavelos, mas na faixa costeira, nova construção até 500 metros da linha de costa e condiciona fortemente os 1000 metros seguintes. Além disso, a Assembleia da República recomendou a classificação do espaço como paisagem protegida local e houve mais de 8.000 participações públicas. Existe ainda um decreto-lei que foi alterado, 2008, que impõe obrigações de salvaguarda de habitats costeiros. Apesar destas normas e recomendações de instâncias superiores, a Câmara de Cascais avançou então com o plano pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul e o alvará de loteamento em 2023, viabilizando uma urbanização massiva. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Administrativo
tem reconhecido nulidade a atos urbanísticos contrários a planos superiores, ou seja, o PDM é um plano superior, como o POC é um outro. Por isso mesmo, não posso deixar de começar pelo atual vice-presidente, Nuno Piteira Lopes. Se os tribunais confirmarem que a construção da Quinta dos Ingleses viola normas vinculativas, nomeadamente do POC e princípios de participação cívica, assumirá a responsabilidade política de ter conduzido o município para esta solução ou continuará a defender que a urbanização deve avançar? Paulo, eu gostaria de começar por dizer que os tribunais já confirmaram o contrário. Já existe mais do que uma decisão que deu razão e que assistiu razão ao município de Cascais e, inclusivamente, gostaria de recordar... Qual foi a última decisão, recorde-nos, mais recente do Tribunal? A última decisão foi precisamente a queixa que foi apresentada por mais de uma organização, nomeadamente o SOS Quinta dos Ingleses e outras, em que, inclusivamente, a senhora Procuradora do Ministério Público, e para referir apenas algumas frases desses acórdão, diz que o plano de pormenor foi de forma exemplar e que seguiu todos os critérios legais que tinha que seguir. E por isso eu diria que, quanto a essa matéria, é um direito que foi adquirido no final da década de 60. Sim, isto é um projeto de 60, depois em 82 é que houve o loteamento. Um projeto no final da década de 60, que foi quando foram entregues os direitos construtivos naquele local. Sim. E por essa razão, desde 1970 até à data, vários presidentes dos mais diversos partidos passaram pelo problema, nunca o quiseram resolver e... A maioria do PSD, houve o PS também na altura de José Luís Judas. Na altura do José Luís Judas, aliás, para ser justos, na altura José Luís Judas conseguiu reduzir o número de fogos que estavam anteriormente licenciados. Depois, na presidência de António Capucho, houve uma nova negociação e uma nova redução, e com esta maioria houve uma redução drástica para menos de metade, que foi aquilo que foi licenciado. Uma das questões que tem sido muito referida até pelo próprio PSD é que terminar este processo implicaria indemnizações muito avultadas. Estamos a falar de quanto? O processo que estava em tribunal, quando a Câmara Municipal de Cascais e Alves Ribeiro foram chamados ao juiz, o processo estava nos 350 milhões de euros, que era o valor da indemnização a pagar. Mas já agora comento uma citação do atual Presidente Carlos Carreiras, que dizia que este é um processo que só o Governo pode parar. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que, como o Paulo disse, e bem, houve uma recomendação da Assembleia da República para classificar aquele espaço como um espaço a proteger e, por essa razão, se a Assembleia da República e se os senhores deputados votaram e se sobrepuseram àquilo que é uma competência estrita do município, deve ser então o Governo a assumir esses custos. O município não tem mais entrave a que isto avance? Não tem nenhum entrave, aliás, já houve um ato eleitoral em 2021, onde o processo da Quinta dos Ingleses já tinha sido decidido e por isso já fomos a eleições depois dessa decisão e agora vamos novamente a eleições passados 4 anos. Por isso é um não assunto, é um assunto que está bem resolvido para todos os cascalenses. Alexandre Abreu, Futuro em Comum condena o Executivo por destruir a Quinta dos Ingleses e expandir o aeródromo, mas como, pergunto eu, como é que convence os cascalenses que pode travar estes projetos sem condenar o Conselho a indemnizações milionárias e sem alternativa de desenvolvimento económico? Muito bem, Paulo, felicito por ter escolhido este tema, porque eu penso que mais do que nenhum outro simboliza aquilo que tem sido a gestão deste Executivo, de costas voltadas tanto para a cidadania como para a natureza. Todas as pessoas que se preocupam com a natureza e com este espaço natural de características únicas estão do lado de quem tem procurado defender a Quinta dos Ingleses. Por outro lado, quero também começar por assinalar, muito rapidamente, aquilo que me parece ser algumas imprecisões no retrato desta situação pelo meu adversário e vice-presidente Nuno Piteira Lopes. Os direitos adquiridos, na verdade, têm vindo a ser consolidados por opções políticas deste Executivo, que aprovou, aliás, em circunstâncias altamente discutíveis, aprovou o plano de pormenor em 2014, 2015 e que ainda há muito pouco tempo aprovou o licenciamento, concedeu o licenciamento de construção. Portanto, em cada momento, o Executivo escuda-se por trás da ideia de que são direitos adquiridos, mas vai reforçando esses direitos
direitos adquiridos através de opções políticas Muito bem. explícitas que toma. Como é que eu argumentaria nesse sentido? É preciso ver o seguinte, neste momento temos tanto o Executivo como o órgão municipal, a Câmara, como o Governo, a chutar responsabilidades de um para o outro, cada um dizendo que compete ao outro fazer diferente sem entender. Na verdade, havendo uma vontade política para isso, o que cabe ao município trabalhar juntamente com o Governo para mobilizar, nomeadamente, o Fundo Verde, outros instrumentos financeiros, Para pagar a imunização. para pagar uma imunização que também já agora deve ser estabelecida no âmbito de permutas de terrenos e se houver lugar Mas reconhece a legitimidade dos promotores terem o direito à imunização. Vivemos num Estado de Direito e não estou a partir do princípio que possa haver uma expropriação sem imunização. Mas o que me parece é que é fundamental que a Câmara assuma uma posição de força, afirmando que a Quinta dos Ingleses deve ser preservada como um espaço de usufruto público, mantida em condições naturais, e depois negociar com a Alves Ribeiro e com o St. Julian's, no sentido ou de permutas de terrenos ou de alguma compensação financeira que mobilize instrumentos financeiros da escala nacional e alguns do município. Muito bem. Manuel Simões de Almeida, a Iniciativa Liberal, como é que lidaria com este processo? Este processo eu diria que já está na sua reta final, portanto não há muito a fazer neste momento. Melhor no sentido, tem uma decisão para tomar se for eleito. Sim. O que eu diria é que os direitos adquiridos é para respeitar. Se o Estado, seja ele local ou seja Sim, central... acho que isso ninguém põe em causa aqui. Sim, não foi exatamente isso que aqui o nosso colega da coligação disse. Pelo aquilo que eu entendi as palavras, se bem que também não se ouve muito bem esta distância, mas não foi isso que eu entendi. Portanto, os direitos adquiridos, o direito privado, é uma coisa que tem que ser sempre salvaguardada. Muito bem. Para nós o problema está a montante. Foi todo o processo, nomeadamente este que foi agora referido, dos direitos adquiridos e do reforço de direitos O que é adquiridos. que faria perante a situação que É é a negociar com o situação de promotor facto? e tentar mitigar ao máximo possível o impacto daquele projeto, seja na Portanto, vertente... defende o bloqueio a impedir o avanço do projeto. Não. Defendo que eu negociações queria. com o promotor para mitigar o máximo possível o impacto que o projeto tem, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista do ordenamento do território, das acessibilidades, enfim. Há uma série de questões que devem e podem ser mitigadas, acreditamos nós. E o PS como é que lida com esta batata quente? Perdoa-me a expressão. É realmente uma batata quente. Nós não estamos a avaliar um processo mediante questões de outra época. Os direitos, os principais Sim, direitos começa consagrados. Em 63, o primeiro ultimamente é feito em 82, se não estou em erro. 85, salvo erro, é quando é feita a escritura pública. Sim. É pela então Temos Presidente, agora uma situação de facto. pelo então Presidente de Câmara, em que concede esses direitos à entidade. Como aqui já foi dito, a Cascais, o município tem que ser uma pessoa de bem. Nós queremos captar mais investimento, queremos captar mais empresas para o concelho e o município tem que transmitir aos investidores, tem que transmitir ao mercado que é uma pessoa de bem e que não muda de ideias a meio caminho, que não muda de executivo e o novo que vem troca tudo. Tem que haver alguma estabilidade e algum respeito por trás. No nosso entender, também devia ter sido falado com o promotor de outra forma para tentar minimizar. Exatamente porque em 85 as necessidades eram umas, em 2015, quando o projeto foi aprovado, Se for foram eleito, outra. como é que lida com isto? O que é que decide? O que eu vou tentar fazer é tentar diminuir a carga de construção que lá vai ser efetuada em negociações com o promotor para permitir baixar a carga naquele local e Mas o encontrar promotor outra está solução. aberto a essa possibilidade? Não está aberto, até porque inicialmente estavam previstos mais de 3 mil fogos e aquilo que Já foi reduzido. José Luís Judas conseguiu quando esteve no poder em Cascais, o Partido Socialista reduziu para 2.700. Aquilo que foi licenciado foram 870 fogos. É isso. Portanto, eu acho que reduzir mais do que isto não Muito será bem, penso possível. estar respondido. Já concluiu. Sim, o José Luís Judas, em 2001, há 24 anos atrás, havia uma necessidade no Conselho e teve um entendimento. Isso ficou lá atrás. Em 2015 o entendimento era outro, Cascais estava numa outra condição, já havia outra construção feita, porque depois da Quinta dos Ingleses Sim, mas foi construída a Quinta de São Gonçalo, que não havia na aprovação da as Quinta dos leis Ingleses. sobre a orla costeira eram as mesmas, havia alguns limites também. Mas deixe-me agora. Legalmente penso que não existe nenhum problema, porque a lei que falou de 2019 é posterior ao 2015, que é a aprovação do plano pormenor. E, portanto, o plano pormenor já estava aprovado em 2019, quando essa lei falou. E o Chega? Como é que o Chega lidaria com isto? Cancelava a urbanização, não cancelava? Pagava a indemnização? Bem, eu diria que o Chega tem aqui uma posição fora da caixa. Realmente, por uma questão de princípio, somos contra a betonização da Quinta dos Ingleses, mas naturalmente que também reconhecemos que existem direitos adquiridos que é preciso, portanto, respeitar. Por isso, o ideal seria ali uma solução à Bloco de Esquerda, portanto, chutar para o Governo Central e o Governo Central que pagasse a indemnização, suspendia-se.
Não havendo essa possibilidade e, portanto, dependendo da Câmara Municipal de Cascais, a nossa proposta seria a realização de um referendo municipal. Um referendo municipal, Mas colocando aqui a que o pergunta... referendo municipal impedia pagamento de indenizações caso decidissem pelo fim do projeto. Certo. Não, o referendo municipal seria perguntar às pessoas o que é que queriam pagar. Se queriam pagar uma fatura ambiental e, portanto, terem a construção da Quinta dos Ingleses, ou se queriam Isso pagar não era uma fatura não era financeira. um imposto aos habitantes para um Por empreendimento isso é que era um privado? referendo, a decisão seria deles. Ou seja, eles pagariam para Eles é que autorizar... escolheriam se queriam a construção da Quinta dos Ingleses e não pagar. E se quisessem, não pagavam. É isso que me está a dizer. Se eles quisessem, deixavam a não pagariam construção, nada. portanto, Se não deixam a quisessem, construção. pagavam. Logo estão a ser penalizados por um investimento privado do qual eles não foram tidos nem achados. Não estou a perceber a sua Se posição. eles, uma pessoa que vive em Carcavelos, a proposta do Chega é, se aprovarem a construção da Quinta dos Inglesinhos, não pagam nada. Se não aprovarem, pagam um imposto. Exatamente, Pronto, mas a ou decisão seja, é eles deles. estão a ser penalizados por algo com o qual não tiveram nenhuma ligação. Eles não pediram para aquilo ser feito. Está a perceber o meu ponto de vista? Sim, mas a decisão... Não, isso é Só queria perceber o seu racional disso. Não, é um conselho, é um referendo municipal, não é só de Carcavelos. Sim, mas, não é? Portanto, mas reconhece que está a penalizar um município que não pediu para não, ter aquele empreendimento. Eu reconheço é que estou a dar a oportunidade ao município de escolher se quer pagar uma indenização. Mas não porquê é? que ele tem que escolher? Não é uma decisão é camarária democracia, permitir não ou é? não É a construção? democracia, estou-lhe a dar essa hipótese, no fundo, não é? Muito bem, Em vez de, em vez de é a impor, proposta do em Chega, vez eu de tenho impor que- uma Pronto, determinada mas solução. já está claro o racional, é isso que eu queria perceber. Mas isto também é Quanto- outro, porque quanto- ainda em julho foi uma proposta à reunião de Câmara sobre o plano pormenor de Carcavelos e quer o Chega, quer o Partido Socialista votaram favoravelmente a proposta. Muito bem. E a CDU? Obrigado por assinalar isso. E a CDU, como é que resolveria esta situação tão problemática? Eu acho que é importante dizer que quer PS, quer PSD, quer o próprio Chega estão envolvidos em todo o processo. Este processo começou com a Helena Roseta, há muitos anos atrás, Nós com sabemos direitos disto, adquiridos, só queria etc. a sua visão Mas para é a importante dizer o seguinte, o vereador que propôs na reunião de Câmara a classificação integral da Quinta dos Ingleses chamava-se na altura e chama-se hoje Carlos Rabassal, na altura em que eu era vereador. A Quinta foi classificada como património natural e cultural integralmente. Mais tarde, o Zé Luís Judas pede a redução da classificação e o PSD vem de redução em redução até à desproteção total. Portanto, os direitos adquiridos eram eventuais, transformaram-se em direitos adquiridos de facto para muita gente. Para nós não é direito adquirido de facto. Nós temos interpretação diferente dos direitos adquiridos, consideramos que a luta tem que se envolver, legal, a luta das pessoas, Mas não acha a que corre o risco negociação, dos para tribunais travar aquele processo. terem um entendimento que são direitos adquiridos diferentes? Exatamente, exatamente. Porquê? Porque os direitos adquiridos nasceram de uma decisão de Helena Roseta que não tinha condição para decidir aquilo que decidiu. O que quer dizer que, quando invoco o proprietário, eu falei com ele já Mas não deixam de ser falei com ele, direitos adquiridos não por tinham parte do direitos adquiridos. promotor. Não. Só há direitos adquiridos quando há uma decisão que atribui esses direitos. E uma hipótese de trabalho não traduz direitos. Portanto, essa é que é a questão de fundo que está por detrás disto tudo. Portanto, este processo é um processo emblemático e icónico, mas é um processo que faz parte de um conjunto de outros processos preocupantes Mas que vamos existem sentar-nos ali por em cima. agora, já falamos de outros. Portanto, em relação ao futuro, o que nós entendemos é a luta das pessoas, a luta dos movimentos, a luta da população. Eu sou fundador do Fórum por Carcavelos e fui dos primeiros promotores das lutas contra a instalação daquela E, portanto, urbanização defende ali. o fim da Nessa altura. loteamento. Portanto, o que nós defendemos é que haja condições para negociar, porque a classificação integral, quer como património cultural, quer como património natural, permitia alguma construção. Vai cerca de 20% de construção. Mas, portanto, Isso defende a quer dizer que negociação devíamos com- regressar a essa hipótese. Defende a negociação com os promotores, é isso? Para que regressar à hipótese inicial da classificação. E vou explicar porquê. Porque é estranho que o IPAR, que classificou aquela quinta como património natural e cultural integralmente, o mesmo IPAR, com os técnicos a dizerem que ia ser um desastre, desclassificaram dizendo que tinha sido a pedido da Câmara. Portanto, isto é um processo muito estranho e que carece de ser trabalhado Muito bem. em toda a sua profundidade. E o povo de Cascais tem que perceber isto, não é só de Carcavelos. Muito Tem que bem. perceber isto. Um outro tema. Paulo, deixa-me só dizer que esta Não, acusação, não. esta acusação que me fez de votar Não. a favor do Peperux não é uma malandrice e não é verdade, porque era uma questão legal apenas, no meio do Muito bem, processo. está feito essa o seu malandrice reparo. não pode Vamos ser falar de um outro tema que imagino que também seja um pouco polémico, que é o do Wilton.
O Ministério Público investiga se a Câmara vendeu à Hilton um terreno municipal na parede por um valor abaixo do mercado, lesando obviamente os cascalenses, assim for. O seu nome surge nos autos como vereador envolvido no processo e o que eu pergunto é se a Justiça confirmar o prejuízo está disposto a assumir consequências políticas ou vai continuar a defender que este negócio como legítimo? Não, claro que não. Aliás, é a primeira vez que, e estou a ser informado pelo Paulo, que o meu nome consta nos autos porque até agora desconhecia. Não, é apenas como fazia parte da Câmara e, portanto, é apenas referido, não está como... Só para ficar claro. Não. Relativamente ao Hilton, deixe-me dizer que é um não assunto, porque aquilo que foi passado e percepcionado para fora foi de que a Câmara teria vendido um terreno onde iria ser construído um hotel e que teria vendido o terreno por um valor muito baixo para a construção de um hotel de 5 estrelas. Ora, deixe-me dizer que o terreno que a Câmara vendeu representa 5% da totalidade do projeto do Hilton. Porque que área é que isso representa 5%? O terreno do Hilton tem 11 mil metros quadrados, que já era dos proprietários. E o terreno municipal é um terreno que não tem qualquer capacidade construtiva. Mas é um terreno, qual é a dimensão para é um terreno que não tem qualquer... Quantos não é hectares, mas quantos metros? Não são hectares. Eu sei. Estamos a falar de 800 e poucos metros, que foi alienado por um valor que foi feita... Qual foi o valor? O valor da alienação foi 300 e qualquer coisa mil euros. Em linha de mar? Mas em linha de mar, Paulo, deixe-me explicar. Nós estamos a falar de um terreno sem qualquer capacidade construtiva, que não se pode plantar lá um tijolo e que iria ficar encravado no terreno que já era do Hilton. E a Câmara entendeu que aquele terreno deveria ser adquirido para ser incluído no projeto do Hilton. São 830 metros quadrados. E deixe-me dizer mais uma coisa, que é, relativamente a esse terreno, a Câmara fez o procedimento que faz para todos os terrenos, ou seja, pediu o valor da avaliação a um perito avaliador independente e pediu também o valor do VPT, Valor Patrimonial Tributário. O valor da avaliação do perito independente era de 87 mil euros, muito perto dos 90 mil euros. O valor patrimonial do imóvel era de 300 e muito poucos mil euros. E a proposta que foi deliberada em reunião de Câmara foi alienar aquele terreno que representa 5% da totalidade do projeto e onde não se pode construir um tijolo ao promotor. Porque não fazia sentido ficar ali aquele beco. Eu percebo o que está a dizer. A questão é o Ministério Público está a investigar. Imaginemos chegar à conclusão que o município foi lesado. O que é que faz a partir daí? Que foi lesado é... Sim, ou seja, que este processo não respeitou todas as necessidades legais para ser executado e que, nomeadamente, que lesou os cascalenses. Mas eu não tenho qualquer dúvida que cumpriu integralmente todos os procedimentos legais. Portanto, não teme que haja um resultado negativo por parte da investigação do Ministério Público que faça, digamos, que bloquear este processo? Não, penso que não, porque, como lhe disse, houve uma avaliação de um perito avaliador independente, houve a avaliação do valor patrimonial tributário e a Câmara Municipal propôs alienar pelo valor patrimonial tributário. Ou seja, em vez de vender pelos 80 e poucos mil euros, que era o valor do avaliador, alienou pelos 300 e poucos mil euros. Muito bem, isso foi na altura muito contestado. Eu não vou passar esta pergunta a todos, porque vamos entrar num tema que também é muito relevante, mas a contestação era de que, de facto, um terreno por 830 metros quadrados, não é um terreno pequeno, numa linha tão próxima da água, 300 mil euros seria algo que não faz sentido com o mercado atual. Falta um pormenor aqui importante. 30 segundos a cada um para fecharmos este tema que eu quero passar a outro. Já tinha pedido aqui a palavra. Bem, pronto. Acresce que a Câmara perdoou ao Hilton compensações no valor de mais de 2 milhões de euros, licenciou a construção em zona que efetivamente está abrangida pelo plano de ordenamento da ordem costeira, portanto, em contravenção desse plano de ordenamento. Isso não é verdade. Desclassificou a zona de reserva nacional
E todas estas coisas juntas, e a explicação que o Dr. Peter Lopes disse relativamente ao valor do terreno não faz sentido. Porquê? Porque as limitações de construção valeriam para outros, o que tornaria aquele terreno menos interessante para outros e faz reduzir o valor de mercado, mas para o próprio Wilton seguramente aquele terreno vale muitos milhões de euros. Por isso, objetivamente, mesmo que não haja questões jurídicas, o Tribunal fará o seu caminho, mas há seguramente responsabilidades políticas pelas vantagens e benesses que são oferecidas a este Carlos grupo económico. Lavassal, estava a fazer sinal que Quero só dizer que uma nota. este processo está ligado também a um outro terreno ao lado do Nova Saúde e daquilo que eu conheço de acompanhar ao longo de décadas processos deste tipo, eu penso que a breve prazo haverá arguídos seguramente. Muito bem. Estava-me a dizer Sim, que ia fazer uma nota. há um dado importante que é os 300 mil euros da compra todo este processo foi feito há 10 anos e a Câmara conseguiu que o contrato de promessa, compra e venda de há 10 anos por este valor, quando foi feita esta avaliação, estivesse a valer neste momento. E por isso é que é esta disparidade dos valores. Se tivesse sido feita a avaliação hoje, se o VPT fosse o de hoje e não o de há 10 anos, isso não aconteceria. E, portanto, como é que nós conseguimos manter um contrato de promessa, compra e venda durante 10 anos válido? A Iniciativa Liberal. Muito rapidamente, mais do que a questão técnica, é a questão política, de facto. Uma das razões por que estou aqui hoje e por que nos candidatamos é porque é preciso muito mais transparência na Câmara de Cascais. A mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. E esta opacidade que se passa nestes projetos todos, que eu atribuo ao facto de ter maioria absoluta o PSD há cerca de 24 anos, e portanto não tem esse critério e essa exigência como município, que é precisamente isso que queremos trazer. Portanto, mais do que este projeto específico, que eu assumo desde já que para a Iniciativa Liberal, projetos de turismo não são prioritários, não é aí que devemos pôr a prioridade, por isso é que falava há pouco do novo modelo de desenvolvimento. Mas aqui a questão é mais essa, é a política, isto tem que ser, todo esse tipo de negociação tem que ser completamente claro aos municípios desde o seu primeiro momento. Muito bem, João Rodrigues Santos, falemos